Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Robson Câmara da Terra Energia. E hoje, não pude gravar semana passada, tá? O vídeo da Quinta Solar. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona o sombreamento no SAM. Como é que eu coloco um sombreamento no System Advisor Model, que é o SAM. Ele está pedindo aqui para atualizar mais uma vez, que eu já atualizei. Ele veio com esse defeitozinho, com essa característica de sempre pedir para atualizar. Então, abrindo aqui um projeto do zero, eu vou, digamos que eu queira um cliente hipotético, tá? Eu vou aqui mudar de nome para é, casa, tá? Digamos que essa casa ela vai ficar aqui em Recife, tá? Uma localização genérica por enquanto. Eu vou utilizar o meu módulo Canarian ou qualquer um outro. Esse aqui, ó, 360. Deixa eu ver se tem o mais comum, 330. Pronto. Multisilice 330. E o meu inversor, deixa eu ver se tem um da Canadian também. Tem aqui um inversor Canadian de 3 kW, pode ser esse, tá? Eu não estou ligado muito em dados e valores, tá? É só o exemplo do inversor mesmo. Bora dizer também que esse inversor ele só tem um MPPT, tá? Eu creio que isso seja verdade, esse inversor de 3 aqui só tem um MPPT. Mais tarde a gente vê como faz para a utilização de dois MPPTs com sombreamento. Uma fileira de 12 módulos. Dá um valor legal, 1.32 e vou simular para ver a quantidade de energia. Com a simulação, eu escolhi valores aleatórios aqui, tá? De módulos, de inversor e um valor aqui para ficar aqui bonitinho, 1.32. Quando eu simulo, eu tenho aqui a energia anual, 6.286, beleza? Aqui na minha tabela eu vou colocar os meus valores de energia, como sempre, como eu já ensinei aqui. Valores simples, ou valores únicos, né? Valores mensais e anuais, tá? Eu não vou olhar para carga por enquanto, tá? Meu interesse não é em carga, meu interesse é só em os valores da geração. Aqui, o que é que está configurado aqui? Que essa geração aqui, ela tá, vou colocar ela 25 graus, tá? Inclinação do telhado e o telhado apontando para o norte. Se eu simular de novo, pode ver aqui que vai aumentar. A gente tinha 6.200 e agora tem 6.600. Pronto. Em relação às perdas, tudo tranquilo. Em relação ao tempo de vida, eu gosto dos painéis, né? Degradação dos painéis. Eu gosto de colocar 0,8%. Não vou entrar em custos hoje, tá? Parâmetro financeiro nem nada. Vou simular mais uma vez para a gente ver a atualização dos valores. E 6.636. A degradação só faz efeito a partir do segundo ano. 512 e tal. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou ver o sombreamento. Porém, eu não vou mexer nessa aba aqui do sombreamento. Eu vou duplicar, certo? Essa aqui, digamos que seja casa é, sem sombreamento, tá? No inglês é shadow, shading. E aqui eu vou colocar shade 01. Beleza? Eu vou avaliar o sombreamento de um ponto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui. Ele disse que precisava da localização para abrir. É que eu não entrei com a localização, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou entrar com a localização. Então,
Suponha o seguinte, que eu vou instalar um sistema nessa coordenada aqui onde está apontado o mouse. Ó. Eu coloquei aqui, eu fiz uma pesquisa aleatória, tá? No Google, achei um lugar que era interessante didaticamente para fazer uma instalação. E no Google, quando eu coloco aqui, ó, Update Map from Coordinates, ele me dá essa imagem. Perceba que por falta de sorte minha, passou uma nuvem no local e mesmo que eu dê o zoom, ele não chega, tá? O que é que a gente pode fazer? Eu posso colocar diretamente a imagem, ó. Essa imagem aqui, que eu já estava aqui no... que eu peguei a imagem antes, peguei a imagem 3D, 2D que é essa, é uma imagem 3D, tá? E... É... E aí ela estava salva aqui no meu Ctrl+C, no meu Ctrl+V, e eu já fiz o upload direto para lá, tá? O Sam tem essa inteligência, você pega aqui, faz a captura de tela e ele já atualiza. Perceba, outra coisa interessante é que o norte ele está apontando para cima, tá? O norte ele está nessa direção aqui para cima. Depois a gente vai ver como é que eu vou alterar isso lá no meu sistema. Mas aqui não há relação desse norte aqui, tá, com o norte que eu coloquei aqui no System Design, tá? São coisas diferentes. No System Design ele vai calcular a geração, tá? Aqui ele vai calcular o sombreamento. Então bora lá. Eu estava aqui em location, e aqui agora eu vou em criação, create. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma caixa, tá? Isso aqui ele chama de caixa. Create a box. E essa caixa, como é que eu vou dimensionar essa caixa? Eu vou colocar aqui, ó, em olho de águia, tá? Só que eu esqueci de fazer um ponto aqui, que é utilizar a imagem na na minha área de trabalho aqui, tá? Suponha, deixa eu só salvar e fechar aqui. Ele deu erro porque não calculou o sombreamento, que eu não terminei, tá? O que é que eu vou precisar aqui, ó? Eu vou precisar dessa informação aqui, de área. Aproximadamente 23 metros quadrados, tá? Em um MPPT só. Ou seja, eu tenho que encaixar 23 metros quadrados de módulo em numa única água ou em água com as mesmas orientações, tá? Nesse caso, eu não posso, nesse meu exemplo aqui hipotético, eu não posso instalar 6 módulos aqui e 6 módulos aqui, tá? O sistema ele não vai gerar porque eu preciso de um MPPT para cada água, de inclinação diferente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Esse primeiro ícone, ele é o ícone de arrasto. Eu vou arrastar ele para essa quina, tá? Esse ícone aqui é o ícone de rotação. Vou rodar mais um pouquinho. Eu vou encaixar a caixa como se fosse a casa do cliente, tá? Aqui, ó. E aqui, tá? Perceba que tá um negócio bem bonito. Vou colocar uma cor de casa, assim. Dizer que essa caixa tem uma cor mais para cinza. Fazer o seguinte, eu vou deixar cinza o prédio e vou colocar isso aqui mais para laranja. Perceba que eu estou olhando isso de cima, tá? Quando eu olhar essa vista lateral, tá? Isso aqui é o 3D. Perceba que quando eu boto uma coisa ou outra, ele não me dá a imagem da cena aqui, só quando eu coloco olhos de águia, tá? Olhos de águia. Próximo passo, eu vou criar um telhado, que é um teto, roof. Quando eu estou criando telhado, eu vou fazer a mesma coisa, vou arrastar ele para cá, vou dar a inclinação que eu quero, aumento e giro. E vou olhar como tá, tá? Ó. Perceba que eu coloquei o telhado aqui invertido, tá? O telhado, essa aqui, ó, é a cumieira do telhado, ou seja, esse telhado, a ponta dele começa desse lado. Ele é assim.
tá? Ele é assim. Eu vou estimar algumas coisas aqui, tá? Que não tem como eu saber, por exemplo, da casa, que é o box. Não tem como eu saber comprimento, nem largura, nem profundidade, tá? Perceba que ele está em cima da casa, tá? Eu não preciso saber desses valores por enquanto. Eu posso até renomear aqui, ó, colocar casa 1 e aqui colocar telhado 1. O que eu vou ter que fazer aqui é seguir as proporções. Por exemplo, height é altura. Não existe casa de 15 metros, tá? Se isso aqui for uma casa normal, somente térreo, isso aqui vai ter no máximo o que? 3 metros. Ou seja, na minha visita técnica eu tenho que pegar esses valores de altura de casa, altura da casa, altura quando ele começa aqui, a altura da cuminheira, para ter um valor mais preciso aqui de simulação. Vou botar 3.5 para ser um pouquinho mais conservador. No telhado, se eu colocar aqui ó, em elevação, eu tenho uma distância muito grande. Eu posso arrastar isso aqui manualmente, tá? Ou eu posso colocar aqui a mesma altura da casa, 3.5. Que na verdade não é eu mexi no lugar errado. Isso aqui é a altura do telhado. É no eixo Z onde é que ele começa, que é o 3.5, tá? E aí ficou colado uma coisa na outra. Eu também tenho que ver a altura. Isso aqui é novo, isso aqui eu não sabia não. Eu posso ver também a altura do telhado, tá? Perceba que mexendo aqui, ó, eu vou dar mais inclinação ou não, tá? E como é que eu ajeito essas laterais aqui do telhado? Ao clicar no telhado, ele vai dar vários ângulos que ele chama de pitch angle. Se eu colocar aqui 0, vai acontecer o quê? Ó, perceba que ele reduziu bastante um ângulo que ele chamou de pitch angle, ou seja, 0 não é a alternativa. A alternativa talvez seja 90. E aí, ó, o telhado, eu deixo o telhado de 4 águas para um telhado de 2 águas só. Quando eu fizer isso no outro lado, a mesma coisa. Ou seja, um telhado que eu tinha de 4 águas, que é o telhado japonês, eu consigo transformar num telhado de 2 águas só. E a inclinação do telhado eu vou conseguir colocar através desses valores aqui, tá? De profundidade e etc. Ó. Deixa eu ver como é o desenho na prática. Tá? Quando não se tem medição, tem um ponto do axiômetro muito forte, tá? Deixa eu olhar aqui o desenho no Google Maps. Deixa eu rodar. Tá mais ou menos o mesmo desenho. Tá? Ó, mais ou menos a mesma inclinação que eu coloquei, tá? Então tá um valor bem parecido já. Tá, esse é um ponto. Beleza. Agora vamos voltar para cá, para o meu esquema. Quando eu olhar de cima, eu vejo que eu tenho esse telhado aqui, tá? E o que é que eu tenho mais? Eu tenho uma casa aqui do lado. Essa casa aqui ela não faz sombra nessa água aqui do telhado, tá? Que está um pouquinho para o norte. Não vai fazer sombra aqui. E essa árvore ela vai fazer sombra, tá? Que aqui é o norte, aqui vai ser o leste. Ou seja, eu tenho que representar essa árvore. Eu tenho que representar esse prédio e talvez esse prédio também. Beleza. Voltando aqui para a imagem, o meu 3D, eu vou ver que essa árvore, ó, ela tem mais ou menos a mesma altura do prédio, tá? E ela tem um formato quase circular aqui. Aqui eu vou criar uma árvore, tree. Essa árvore, vou esperar aparecer aqui, vou arrastá-la para o meio dessa, tá? E vou
Não é isso. Eu vou aumentar aqui a copa dela. Aumentei a copa, tá? Uma vez que eu aumento a copa, que é o que eu vejo nessa visão de cima, eu posso ver lateralmente. E aí lateralmente eu posso aumentar o tronco da árvore, tá? Perceba também que essa árvore está muito maior do que essa casa, tá? Ou seja, o que é que eu tenho que ver? A proporção das coisas. Por exemplo, se, se o telhado, a altura da casa tem 3,5, tá aqui, né? O telhado ele começa no 3,5 e vai até 5, ou seja, o telhado ele tem 1,5 m e termina no 5. Essa árvore, bora dizer que ela tem 15 metros, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, 15. E aqui ficou uma árvore bem feiosa, né? E aqui, ó, eu corrijo a árvore. Aqui eu mudei sem querer, colocar aqui 15 metros. Diminuir o caule e aumentar a copa. Tá? Deixar a árvore mais quadrada, que é uma árvore fiel à realidade. Pronto. Deixa eu voltar para ver a imagem de novo. Tá? Perceba que eu estou aproximando muito os valores por não ter ido lá, tá? E não ter feito essa visita técnica. Para você ver quando uma visita técnica ela não é bem feita, o que que acontece. Acho que essa árvore ela tem uns 20 metros, não tem só isso não. 20 metros. Pronto. Ficou mais real. Bora colocar 25 metros. 25 metros. Mais parecido. Só para ter uma ideia, agora eu vou criar o que ele chama de superfície ativa, tá? E aí, feito eu falei, eu vou encaixar ela aqui do mesmo jeito que eu fiz o outro. Esse círculozinho rosa aqui, ele vai dar inclinação e tal. Eu vou encaixar meus módulos aqui nesse telhado, tá? Rodando, etc. Só que aqui, ó, eu vejo que ele está na altura de 0, né? Ele está ao solo os módulos. Então, como eu vi que o telhado termina em 5, eu vou colocar 5 metros aqui, para que pelo menos eu veja onde é que está o módulo, tá? Vou botar até aqui mais 6. Ele vê tudo. 7. 8. Pronto. 8 eu consigo ver perfeitamente os módulos. Esses módulos, eu posso ter o seguinte, a ideia de perfeccionismo. Daqui, eu sei que uma fileira de 12 módulos vai ter 12 metros. Essa casa aqui, com certeza, ela tem mais de 10 metros. Ou seja, eu posso encarar que os módulos estão por aqui, tá? Uma linha só de 12. Ou eu posso encarar que vai ser, digamos que, duas linhas de 6. E aí, por que eu estou colocando mais para cá? Porque eu quero me distanciar desse obstáculo aqui de sombreamento, tá? Isso é o meu layout do design do projeto. Beleza? 12 aqui, 6, 6 embaixo e 6 em cima. Aí mais uma vez, salienta aqui as proporções, tá? Quando ele fala comprimento, no caso, a razão aqui está praticamente de 1 para 2, né? Se aqui for 1 metro, o módulo está em pé, o módulo está nessa direção, tem um módulo aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Se a razão for 1 para 2, eu posso ter o perfeccionismo de colocar aqui 12, tá? Na verdade 12 aqui, né? 12. E na largura são 1 para 2. 2, 4, 8. 8. Perceba que o meu sistema ele é bem pequenininho, né? Mas suponha que eu vou encher isso aqui de módulo e aqui sejam os 12 módulos. Beleza? Colocar aqui bem aqui na extremidade. Os módulos nessa dimensão aqui, ele tá cabendo, né?
Agora, deixa eu olhar a elevação. Ó, na elevação ele está totalmente ao contrário, tá? Se eu olhar aqui o 3D, ó, ele está totalmente ao contrário. Então, o que é que eu tenho que fazer? Cuidar para não se perder, tá? O norte é para cá, ó. O que é que eu tenho que fazer? O primeiro é tomar cuidado que a superfície azul mais clara, ela é a parte de cima do módulo, tá? Ela é o silício. Aqui seria a parte de trás do módulo. Então eu tenho que tomar cuidado para eu não inverter essa superfície e botar a parte de trás do módulo para cima. Esse ângulo aqui, deixa eu ver se ele aceita ângulo negativo. Não me lembro. Ele aceita. Ele aceitou o meu ângulo negativo. Só que não é 30 graus, tá? Deixa eu selecionar manualmente e vou colocar ele mais alto. Talvez ele seja os 25 graus que eu falei. Está mais ou menos igual. Tá vendo nesse ângulo? O módulo está mais ou menos igual. Então talvez não seja 25, seja 22. Isso, 22. Aí agora eu posso descer o módulo um pouquinho. Só perfeccionismo da minha parte, tá? Como o módulo também não vai ficar colado no telhado, tem as estruturas, acho que isso aqui já é suficiente. Beleza, já é suficiente. E agora eu tenho um módulo, ó, no 3D, ele está praticamente colado no telhado. Eu posso inclusive ainda reduzir mais 1 grau. Isso. E abaixar aqui mais 10. Pronto, beleza. E aqui eu tenho de cima a minha casa e a árvore. E aí eu vou pedir para ele analisar para eu ver somente a influência da árvore, tá? Se eu analisar na série diurna, olha o que ele está me dizendo. Aqui tem a legenda, tá? Perda por sombreamento em porcentagens. 0 quer dizer sem perda e 100 totalmente sombreado. E aqui ele vai me dar, eu pedi uma análise do dia, tá? Ele pegou o mês de janeiro, todos os dias do mês de janeiro, e o que foi que ele me disse? Que na média dos 30 dias, em janeiro, eu vou começar até 5 horas da manhã, até 5h59, né? O módulo vai estar totalmente sombreado e a partir de 6 horas, 70%, vou ter 70% de sombreamento. Ou seja, o meu sistema não vai gerar praticamente nada de 6 horas. Por que ele vai gerar nada? Porque, além de eu ter... Se eu tivesse 2 MPPTs, a conversa seria diferente, tá? Eu posso dividir por MPPT. Isso vai ser conversa para outro vídeo. Mas do jeito que está, com um MPPT só, de 6 horas da manhã eu não vou gerar nada. Eu já não gero se não tiver sombra. E com esse sombreamento, com um MPPT só, eu vou perder quase tudo. E a partir de 7 horas da manhã, em todos os meses, ó, tranquilo. Beleza? Em fevereiro eu tenho um sombreamento um pouquinho pior, tá? Aqui melhora de 5 horas da manhã, mas também de 6 horas não facilita, tá? Porque o sol ele vai estar mais... ele vai cair mais para o norte. Em março eu estou melhorando o sombreamento, ó. Abril quase nada. Em maio o sombreamento é 0. Lembrando que é só por causa da árvore, tá? Só estou calculando a influência da árvore. Em junho, praticamente eu vou ter sombreamento até 6 horas da manhã, a partir das 6 tranquilo. Em agosto também está tranquilo aqui, e eu vou pegar um solzinho de manhã. E setembro também, ó. Vou ter 35 dos módulos, 35% daquele arranjo ali vai pegar sombra. Perceba também que eu não estou falando de energia, tá? A gente está falando de porcentagem da área que eu coloquei dos módulos, a influência do sombreamento nessa área aqui. Ele está me dizendo que 35% vai ser sombreado. E à tarde eu não tenho sombreamento. Por quê? Porque a árvore está ao leste e não ao oeste.
tá? Eu só vou ter aqui uma perda por causa da trajetória normal do Sol, né? Beleza. Então eu vou voltar para minha cena 3D aqui e eu já sei, ó, eu já sei a influência da árvore, tá? E por que eu faço passo a passo? Para eu ver qual é a influência que faz, tá? Qual a influência isolada de cada objeto desse. Então eu quero criar agora aqui, deixa eu botar aqui, né? Deixa eu deixar aqui tudo árvore. Vou deixar sem o acento para não dar problema. Árvore 01. Árvore 01. Vou botar aqui MPPT 1. Pronto. E aqui agora eu vou botar prédio 1. Beleza. O prédio 1, para facilitar a minha vida aqui, eu vou colocar ele de cinza para ficar igualzinho à realidade das coisas. Vou encaixar ele aqui, ó. Tamanho, comprimento, encaixar ele de novo. Vou me orientar pela base do prédio, tá? A base do prédio é aqui. Beleza. Ele tá dando bem certinho. E agora eu vou trabalhar minha dinâmica de elevação. Pela imagem, eu estou vendo aqui que é quase a mesma altura, tá vendo? Esse. O que é que eu vou fazer? Eu vou ver a altura aqui da árvore, ó, 25 metros, e vou colocar a altura de um prédio. Quantos andares tem esse prédio? Tem... Deixa eu olhar aqui na imagem de novo. Tem 1, 2, 3. Tem 3 andares, pode dizer que cada andar vai ter aí 3,5 metros. 3,5 vezes 3 vai dar 10,5 metros. Tá? Então vou colocar aqui 10,5 metros dá 12. 12, quando eu falei que a razão era 2 para 1, tá? Considerando essa razão, vai dar 24 metros. Ou seja, mais ou menos a altura aqui da árvore. Vou colocar os 25 metros de altura. 25. Pronto. Aí aqui eu vou ver que o prédio tem a mesma altura da árvore. Tá? Perceba que isso é um corte lateral, tá? Corte lateral, um corte superior. E aqui eu vou pedir para ele analisar de novo. Grava aqui essa imagem mentalmente, tá? Melhor. Eu vou tirar aqui um print dessa imagem. Mentalmente aqui. E vou pedir para ele analisar de novo. Perceba que agora eu tenho aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, perceba que agora eu tenho mais alguns pontos de sombreamento. Ó. Em janeiro, tudo bem tranquilo, tá? Janeiro, fevereiro, mesma coisa. Ó. Março, mesma coisa. Em abril, deu um pouquinho menos de sombreamento. Por que deu menos? Porque o Sun ele considera também a radiação difusa, tá? O obstáculo e a radiação difusa dele. E aqui, olha o que eu tenho aqui, ó. Sombreamento em maio. Tenho 13%, 22% e 8,8%. Aqui também, ó. Esse sombreamento aqui é novo. Esse aqui também. 35% a partir das 6 horas da manhã. 23% a partir das 7 horas. É muito parecido em junho. Em julho, eu só tinha sombreamento. Em junho e julho, né? Até as 5. Aqui eu tenho as 6 também. Em agosto, outubro. Praticamente a mesma coisa. Tá? Então eu só tenho sombreamento a partir do meio do ano, quase. Fechar aqui. Isso aqui também eu não tinha. Ó. Beleza? Aí eu vou para minha cena 3D de novo. O que é que eu acho mais que pode fazer sombra? Talvez. Eu tenho Não vou considerar esse aqui não.
isso aqui vai fazer sombra. Esse prédio aqui pode ser que faça sombra. Para não fazer esse prédio de novo, eu posso escolher ele ali ou aqui e mandar duplicar. Quando eu mando duplicar, eu posso simplesmente arrastar esse prédio para cá. O prédio ele vai ter o mesmo tamanho, o tamanho da base. Ou vai ser um pouquinho maior ou menor. Isso aqui parece ser um condomínio. Pronto. Beleza. E vou mandar analisar mais uma vez. Tá? Perceba que mudou algumas coisas. Eu vou ter, ó, feito eu falei, ó. Pra cá, pela manhã, mudou quase nada, tá? Agora, pra tarde, ó, eu tenho sombreamento aqui a partir das 4 horas da tarde. Beleza? Eu vou ter um sombreamento pesado mesmo a partir das 4 horas da tarde, em maio e junho. E isso a gente vai ver que vai ter, vai afetar a geração, tá? A gente viu que era 6.636 o valor gerado daquele sistema. Tá? Ó, vou ter sombreamento à tarde bem pesado mesmo. Ou seja, aparentemente, aqui ó, se eu colocar aqui o olho de águia, a gente estava preocupado muito com essa árvore, com esse prédio, tá? E a influência desses dois aqui é bem baixa. É claro que eu tenho que buscar uma medição mais exata da altura desse prédio, dessa árvore, etc. Mas o sentimento é que esse cara aqui é mais perigoso do que esse, para o meu sistema solar nessa água, tá bom? Um detalhe dos módulos de MPPT1, isso aqui a gente vai ver depois, tá? Como faz isso. Mas ele vai direcionar o sombreamento para o MPPT XPTO. E aqui eu estou dizendo que vai ser o subarray 1 do string 1, beleza? E o grupo é só uma maneira de eu organizar aqui, é só um label, né? Para eu organizar aqui. Perceba também que só para eu demonstrar, o SAM ele não só possui os sistemas de módulos quadrados ou triangular. Existe também o sistema triangular, tá? Eu quero ver, por exemplo, naquela água lá do telhado japonês, eu posso colocar um sistema desse aqui, tá? Em vez de colocar um retângulo aqui e um retângulo aqui. Eu queria que vocês entendessem que essa parte aqui do SAM ela é feita somente para sombreamento. Então, não faz diferença se o módulo é de 370, de 350, de 400 watts, de 200, de 100. Ele vai calcular o sombreamento baseado na área, baseado no arranjo físico que você colocar aqui. Tá bom? Bora lá simular mais uma vez para ele salvar. Esse aqui outra coisa diferente. Esse aqui eu tenho uma análise de dia, tá? Aqui eu tenho uma análise da radiação difusa, beleza? Ó, ele deu aqui ó, 10% de sombreamento, tá? Na radiação difusa. E aqui eu tenho uma análise, digamos que seja muito precisa a cada hora. Se eu colocar aqui um step de 30 minutos, provavelmente ele vai demorar o dobro do tempo para simular isso. E também ele não dá um dado aqui, tá? Ele dá um arquivo para você exportar. Aí você pode importar ou importar, se você for utilizar isso em outro projeto, sei lá, um MATLAB, um PVSys da vida, tá? Eu geralmente não estou importado com isso não, eu não salvo não. O importante para mim é só a avaliação, análise diária. E aqui para sair daqui, Save and Close. E aí, ó, ele vai fazer os cálculos e já vai colocar aqui para mim, tá? Ele está pedindo se eu quero atualizar, eu disse que eu quero. Ele não atualizou ainda, tá? Tá dando o mesmo valor que a gente viu. E quando eu simular, provavelmente vai dar um valor melhor. Olha isso, aqui. No ano, esse sombreamento me deu uma perca aí de 300 kWh. Beleza, pessoal? É claro que esse foi um exemplo simples, tá? Foi um exemplo que eu escolhi, digamos que antes, uma localização que facilitasse didaticamente
a explicação, tá? Do telhado e tal. De dificuldade de sombreamento, a gente pode. É só o desenho aqui, tá aí a paciência para você desenhar, tá? Você pode comparar isso com outros programas de sombreamento, outros softwares, tá? E eu posso garantir que o Sam ele é bem fiel assim às suas medidas e algoritmos. Bora dizer agora que só a título de aprendizagem eu vou renomear aqui, vou colocar Shadow 2. Deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo. Fechar essas fotos. O vídeo aqui tá em 36 minutos. Tá bom. Bora dizer agora que somente para aproveitar o projeto eu vou. Tá, aqui falta uma diferença, né? Que eu vi aqui, ó, que o norte é para cá e o sistema ele tá apontando mais ou menos uns 30, 60, 90, uns 30 graus para a direita, né? Para o leste. Então, para ser preciso mesmo, aqui não seria 0, seria 30, tá? E aí, talvez diminua um pouquinho mais. Ó, mas era aumentou uma besteirinha. Tava 6.351 e agora tá 6.358. Tá? Bora dizer agora que eu vou utilizar a água pro sul daquele telhado, tá? Ou seja, eu tenho 180 mais 30 graus, eu vou ter 210 graus. Eu vou simular. Perceba aqui, ó, que eu tenho cuidado de não misturar as coisas. Isso aqui é sem sombreamento, tá? Eu poderia dizer que aqui é com sombreamento para o norte e aqui com sombreamento voltado para o sul, tá? Porque caso venha dar algum erro aqui nessa aba, eu tenho a outra, tá? Eu deixo as coisas bem isoladas. Na simulação, eu simulei, tá? Simulei aqui, ó, mesmo sistema de 12 módulos, agora voltado para a água para o sul. E o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui uma simulação de 5.777, um valor bem fácil de lembrar, tá? E aí eu vou... Ele calculou 5.777 com o sombreamento que estava antes, tá? Com esse esquema de sombreamento aqui. Então, se eu quiser saber quanto gera para o sul sem nenhum obstáculo, sem nenhum sombreamento, eu vou colocar aqui 210, que essa aba aqui é sem sombreamento, vou simular. Ou seja, aquele obstáculo lá, ele está fazendo que eu perca mais ou menos 400 kWh. Só que isso aqui está incoerente, tá? A geração voltada para o sul não está coerente. Na verdade aqui está sem sombreamento, tá? Esse está coerente. Somente aqui voltado para o sul, ele não está coerente com o sombreamento. Ou seja, eu tenho uma geração para o norte e estou calculando o sombreamento. Eu tenho uma geração para o sul, desculpa, tá? Erro meu. Estou tornando as coisas mais confusas. E o sombreamento, eu estou calculando ele para o norte. Então como é que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, olhos de águia, já está. Selecionar o módulo e arrastar esse negócio para cá. Tá? Provavelmente eu vou ter que rotacionar ele para ele dar certinho na outra água, tá? Aqui, botar mais para baixo, deixar ele bem retinho. Pra cá também. Pronto. E agora eu vou olhar o 3D, tá? Pode ver que já deu, ó. Tá? Eu tenho um pouquinho mais de prática do que vocês e já deu bem certinho aqui, tá? O módulo na água do telhado, beleza? Vou olhar aqui de cima, beleza? E vou mandar ele analisar com esses obstáculos. Olha o nível de sombreamento que eu tenho, tá? Perceba que para o sul ele vai sombrear bem mais aqui, ó, até antes das 7 horas.
eu não tinha isso voltado para o norte, tá? E aqui à tarde também eu não tinha esses valores de sombreamento tão fortes assim. E perceba que eu ainda posso, que ainda falta, eu não vou nem considerar isso aqui como um obstáculo, tá? Que eu vou considerar que está na mesma altura, mas eu sei que essa quina aqui, ó, pode ser que faça sombra aqui nesse telhado. Antes disso, eu vou copiar esse prédio. Na verdade, esse aqui é o prédio 1 e esse aqui é o prédio 2. A minha ordem aqui, para não me atrapalhar. Vou duplicar esse prédio e vou arrastar um deles para cá. Organizar isso na base do prédio, tá? Esse aqui é o prédio 3 e vou botar ele um pouquinho mais para cá e vou reduzir ele para cá. Pronto. Eu posso olhar a elevação, porque o prédio é branco, né? Mas você vê aqui que ele está na mesma linha, tá? Eu posso colocar esse prédio como sendo mais para chumbo, digamos assim. Isso. Ó, ele aqui. 3D e vou mandar ele analisar de novo. Por que eu mando para ele analisar aqui uma análise diurna? Porque é o que interessa, tá? Eu estou interessado na influência da radiação direta, que é em dias ensolarados, que a gente tem muitos dias ensolarados aqui, é o que importa para a geração, digamos. Eu vou ter a influência maior da radiação direta. Perceba que ficou um pouquinho pior aqui, ó. Eu tinha os valores quebrados, tá? Do sombreamento. Eu não tinha esse valor de sombreamento aqui, 3.21, 22.6, etc. Ou seja, o negócio está ficando obscuro, literalmente, tá? E aí, como eu já tenho pronto, não custa nada eu copiar essa box, essa casa, dupliquei ela, seleciono ela aqui, ó, e arrasto ela para cá. Ó. Só precisa de inclinaçãozinha para ficar bem certinho. E aí, vou fazer isso com o telhado também. Isso aqui é a casa 2. E com esse telhado também eu vou fazer a mesma coisa. Telhado, vou duplicar e vou arrastar ele para cá. Pronto. A cuminheira está bem certinha. E aqui é o telhado da casa 2, telhado 2. Eu posso dar uma olhada 3D nisso aqui, ó. Tá? Perceba que eu estou fazendo já a minha cidadezinha aqui. Olhos de águia, para ver que está tudo no mesmo lugar. E vou analisar mais uma vez. A diferença está bem pouquinha, né? Eu quase não vi a diferença. Dei mais influência aqui à tarde, nesse valor aqui e nesse. Acho que nesse aqui também, tá? E perceba que eu estou falando de valores bem singelos já, tá? Eu coloquei um obstáculo na casa na mesma altura e o valor da energia vai ser muito pequeno. Vou mandar ele salvar e fechar. Ele vai perguntar aqui se eu quero adicionar essas perdas no meu sistema. Ó, você quer fazer a atualização do tempo do sombreamento, né, na análise de tempo do sombreamento e perdas difusas para o array do arranjo no subarranjo 1, sim. 5.77, quando eu simular 5.92, ou seja, nesse caso eu tive ganho, tá? Ele analisou e as perdas difusas meio que aumentaram um pouquinho mais o ganho do meu sistema. Se eu botar aqui, ó, análise difusa, a gente tinha que era 10%. Análise difusa, provavelmente ela vai ter diminuído, ó. Ela diminuiu aqui 5%, tá? Antes, quando era pro norte, eu tinha 10, tá? E agora eu tinha 5. Beleza? Ou seja, mesmo com as perdas que eu tenho aqui, tá?
esse ganho, que eu tenho perda mínima, mas o ganho que eu tive com, com esses objetos aqui, ó, o ganho que eu tive com esses objetos aqui, perceba que essa geometria, ela é uma geometria que facilita os raios a virem para cá, tá? Eu tive um ganhozinho na geração, tá bom? Perceba também que a 200 kW de 177 foi para quanto? Deixa ele calcular aqui. 277 ele foi para 2.999, né? Praticamente. Ou seja, foi um ganho de 222 kWh no ano. 122 dividido por 12, vou ter um ganho de 18,5, tá? Vezes 0,75, ó, R$ 14, tá? Então, quando é que é importante fazer o estudo de sombreamento? Quando você não tiver certeza de que não vai ter o sombreamento, tá? Se você pegar uma planta dessa aqui, um orçamento desse aqui complicado, tá? No primeiro, no orçamento você faz o sistema normal, tá? E depois da visita técnica, é claro que se for muito trabalho para fazer esse orçamento, colocar o sombreamento, eu digo que você não faça, tá? Se você tiver muito trabalho, porque um orçamento não quer dizer que você vai fechar o negócio, tá? Como eu já tenho certa prática, e com o tempo vocês terão também, fazer isso aqui é bem rapidinho. Perceba que eu explicando, tá demorando praticamente, eu acho que 1 hora, tá? Ó, 47 minutos comigo e explicando, beleza? É... O resumo, esse exemplo foi um exemplo bem interessante que a gente viu que a gente tem perdas por sombreamento, tem também, só que além dessas perdas a gente viu também uma influência da radiação difusa, tá? Nos objetos ao redor, tá? Nos obstáculos ao redor. Que o obstáculo ele não necessariamente causa só sombra, tá? Ele vai aumentar também a radiação difusa em dias ensolarados, por exemplo, tá? A radiação que ia bater aqui, ó, por exemplo, ia para lá, para fora, se não tivesse esse prédio, ela bate no prédio e volta, tá bom? Esse é um exemplo da radiação difusa, tá? A gente analisou as perdas nessa água aqui para o norte, nessa água aqui para o sul, e foi um exemplo bem simples, tá? Nas próximas aulas, nas próximas encontros solares ou solarimétricos, da Alterra Energia aqui comigo, a gente vai procurar maneiras de complicar um pouquinho mais, tá? Esses dimensionamentos. Ou então até mesmo fazer um caso real se vocês mandarem para mim, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá? Eu agradeço aí a, a companhia de vocês, tá? Vocês estão assistindo aqui, se dedicando a esse projeto. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, tá? Ou então manda pro meu e-mail, que está aqui embaixo também, tá? Até mais e bons estudos.